Boa, boa, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô. Bom, hoje eu queria falar um pouco sobre comédia. E o primeiro tópico que eu queria apresentar aqui, que eu também queria que, se puder, vocês deem a opinião de vocês nos comentários, há limite pra piada? E eu tenho uma opinião que eu acho que não seria tão popular. Porque eu acho que não tem limite. Porque uma piada é a partir do momento que a pessoa que é o alvo da piada tá meio que, não sei se essa é a palavra certa, mas consentindo com a piada, entende? Eu acho que quando a pessoa deixa de consentir e começa a se sentir mal, se ela for realmente o alvo da piada, isso se torna um discurso de ódio. Então eu acho que a piada não tem limite, porque chega um certo ponto que deixa de ser uma piada e se torna um discurso de ódio. Entendeu? E E eu acho também que você falar sobre preconceito de uma maneira descontraída não é necessariamente você ser preconceituoso. Porque eu já vi isso acontecer bastante. Tanto em desenho quanto em próprio comediante de stand-up. O cara faz uma piada sobre preconceito, não sobre minoria, e as pessoas taxam ele como preconceituoso. E eu acho isso muito errado. Porque ele não fez uma piada sendo preconceituoso. Ele fez uma piada com o fato de pessoas serem preconceituosas ou com o fato do preconceito existir. E isso não é consentir. Falar que falar que algo existe não é igual a se botar no, se botar no lugar deles, tá ligado? Falar que algo existe não é falar que você concorda com isso. Tipo, eu acho que nazismo existe, nem por isso eu concordo, entendeu? Então é por isso que eu acho que você falar sobre um preconceito não tem nada a ver com você ser preconceituoso. Porque tem muita gente que realmente acha isso. E eu acho que isso é um bagulho muito douchebag, você achar que alguém é preconceituoso por causa de uma piada. A não ser que seja uma piada que não é uma piada de verdade. Tipo o bagulho lá do cara que era do cara do contexto das 13 mil horas de live. Vocês sabem de que eu tô falando. Que ele simplesmente meteu a cultura negra é horrível, tem que botar pra senzala. Ele falou isso em tom de piada, mas isso não é uma piada. Isso é só um discurso de ódio, tá ligado? É racismo isso. Isso não é uma piada. Eu acho que esse é o limite da piada, porque uma piada ela não tem limite a partir do momento que ela é uma piada. Quando ela se torna um discurso de ódio, ela deixa de ser uma piada. Então, entendeu? Mas deixando esse assunto de lado, eu acho que existe muito ódio ao existe muito ódio à comédia de stand-up. Porque as pessoas pensam que é um bagulho idiota, sabe? Mas eu concordo que tem muito comediante de stand-up que é muito parecido e que é muito chato. Tipo aqueles caras que só sobem no palco e falam: Minha mulher é foda, né? Mulher é incrível. Mulher não sabe dirigir. E tem muita mulher que sobe no palco e fala: Rola, sexo, tá ligado? Isso eu acho meio sem graça. Mas tem muito comediante que é muito bom. Tem muito comediante que faz umas piadas muito inteligentes. Thiago Ventura, por exemplo, eu acho ele muito bom e ele dá uma piada muito maneira. E eu acho que ele é tipo, ele mostra um ponto de vista que ele é meio da quebrada, mas ele também não é totalmente. Então ele mostra um ponto de vista meio intermediário, isso é maneiro. Eu acho isso bem maneiro. E tem muito comediante que é muito bom, mas que as pessoas julgam ser ruim porque é de stand-up. E isso é muito merda, porque tu tá julgando o trabalho de uma pessoa pelo setor que ela trabalha. É tipo falar que todo PM é corrupto porque tem PM corrupto. Isso não faz sentido.
E isso me leva a um outro raciocínio, que é que as pessoas, elas meio que têm uma seletividade para gostar de tal pessoa, ou para entender, ou para entender tal piada. Por exemplo, se tu vai no Pânico, não lembro se era Pânico Legendário, mas em um desses dois programas tinha o Hulk Magrelo. E por estar na televisão, todo mundo sabia que era um personagem. Eu acho que é, pelo menos. Eu não tenho certeza. Eu tô falando aqui por dar um exemplo totalmente desconexo. Mas por estar na televisão, todo mundo sabia ou presumia que era um personagem. Mas tipo, aí tu vai ver no YouTube o Michael Kister fazendo personagem. Os caras falam que ele é esquizofrênico por causa disso. Mas ele tá fazendo personagem, assim como o Hulk Magrelo fazia, assim como pô, o Hermes e Renato fazia, ainda faz, mas agora fora da televisão, eu acho. Entende? É, é um bagulho meio, meio ruim isso, porque os cara fazem uns personagens totalmente nada a ver e é normal porque é um personagem. Mas aí vem o outro e faz. Pô, e faz um trapstar e os caras falam que o cara é esquizofrênico. Isso não faz sentido. E isso diz muito sobre as pessoas não darem muito. Não darem muita importância pro YouTube. Porque as pessoas pensam que só por estar no YouTube, elas acham que a pessoa não pode fazer um personagem sem ser esquizofrênica, tá ligado? E isso é, meu Deus do céu, isso é muito douchebag. Isso é, mano. E nem é só isso. Tem gente que pensa que, por exemplo, tem gente que pensa que o Orochim é daquele jeito na vida real. E ele não é. É tipo tu pensar que o É tipo tu pensar que a Manu Gavassi, que tá no BBB, é daquele jeito na vida real, porque ela obviamente não é, ela tava fazendo assim porque ela tá na televisão. O Lucas Neto também é um exemplo disso. As pessoas falam que ele é retardado porque faz conteúdo infantil, mas tipo, nos anos 90, tipo, a Xuxa era basicamente aquilo. Só que, tipo, era na televisão, então as pessoas achavam que era normal. Entende? Mas eu meio que entendo essas pessoas que falam que o Lucas Neto é ruim, porque as pessoas veem pelo passado dele, que ele era tipo o hater sincero, entende? Mas o cara, eu pelo menos acredito que ele tenha mudado, entende? Mesmo que ele não tenha, isso não vai influenciar no conteúdo dele, porque o conteúdo dele, ele é. Tem uma equipe gigante, tem um monte de pedagogo, tem um monte. Tá ligado? Entende? Tem muita gente que trabalha com criança ali por trás pra poder ajudar ele a fazer o melhor conteúdo possível. Então, você julgar a pessoa pelo passado dela, se ela é uma criadora de conteúdo, você tem que julgar pela influência que ela tem e pelo conteúdo dela. A influência dele, ele não tem nada de ruim, nem o conteúdo. O conteúdo dele para criança, ele é de razoável para bom, porque é para criança, é um bagulho meio bobo, sabe? Ele é educativo também, ele fala sobre, sei lá, escovar o dente, não mentir, entende? Então é. Mas as pessoas elas pensam que ele é ruim por estar no YouTube, porque se ele tivesse aquele naipe ali e tivesse na televisão, se estivesse lá passando no Discovery Kids, naquele naipe ali, as pessoas iam achar normal. Isso não faz o menor sentido, porque muitas vezes o conteúdo que se vê no YouTube, ou na Twitch, ou sei lá, qualquer plataforma, é até melhor que o da televisão, porque eles têm mais liberdade. Eles são mais livres, querendo ou não, eles são mais livres. Porque eles dependem um pouquinho, mas não dependem totalmente de anunciantes ou de empresas. Tipo o Flow Podcast, que é o canal que me inspirou a fazer esse podcast aqui.
eles têm lá o Apoia-se, eles têm os bagulho dele lá, então eles meio que não dependem de empresas. Então eles podem falar o que eles quiserem. Eles são independentes. Na televisão eles não podiam fazer isso, porque eles dependem dos anunciantes, dos comerciais, para poder sustentar. Eles dependeriam disso. Então é por isso que alguém que faz conteúdo pro YouTube pode ser muito melhor que alguém que faz conteúdo para televisão aberta ou para televisão fechada, tanto faz. Mas eu acho que eu não quero fazer um podcast falando só sobre isso. Eu queria falar também o que vocês acham das pessoas que estão forçando o Neymar agora. Porque, tipo, eu meio que sou uma dessas pessoas, mas é porque eu sempre fui fã do Neymar. Eu só não falava muito disso porque ninguém falava, então não era cabível falar do nada sobre isso. Mas agora que estão falando sobre isso, eu tô me sentindo mais livre pra falar. Mas tem muita gente que nem sabia, só sabia quem era o Neymar por nome. E agora tá botando ele de foto de perfil, tá ligado? Eu acho que isso é muito efeito de manada. A internet tem muito disso. O Facebook tem isso, o Twitter tem isso, o Instagram tem isso. A internet vive num eterno efeito de manada. Quando você vê muita gente fazendo algo, você meio que começa a achar que aquilo é o bagulho mais prudente a se fazer e começa a fazer junto. Isso dá pra se enxergar nas modas que teve. Por exemplo, lá 2010 a 2015, 14, as pessoas, todo mundo fazia meme com meme de tipo de carinha, tá ligado? Meme do Trollface, do Derp, do Forever Alone. E todo mundo era emo e otaku. Só tinha esses dois tipos de pessoas. Porque isso era famoso. Aí hoje 2020, aí hoje o meme que as pessoas fazem é o shitpost. E só tem e-girl e beta. Beta não, só tem e-girl e migtol. Só tem esses dois tipos de pessoas na internet agora. Porque tem muita gente assim, exatamente por causa disso. É o efeito de manada na internet. Aí, por exemplo, no Twitter, tu vê muita pessoa que é militante, que milita por qualquer coisa. E eles fazem isso justamente por causa do efeito de manada. Porque vê muita gente fazendo isso e decide fazer também. E isso é meio que uma prova do quão as pessoas são influenciáveis, tá ligado? E também que é muito fácil você fazer a opinião, fazer a cabeça de muita gente. Por exemplo, teve um print que eu vi que o cara postou uma foto ou da namorada ou com a namorada, não lembro, e postou lá na legenda: "Que bom que é minha". Beleza. Aí veio "que bom que é minha namorada" no sentido, mas ele botou lá "que bom que é minha". Aí do nada veio uma menina aleatória que não tem nada a ver com o casal, não é do casal, não é amiga do casal, e me mandou um: "Ah, é sua posse então?". Aí depois a namorada respondeu que foi ela que pediu pra ele botar na legenda. Tu entendeu o que eu tô falando? Essas pessoas que militam na internet, elas não estão nem aí pro contexto ou pra ocasião. Elas só querem like. Não importa se elas estão certas ou estão erradas, elas só querem like. Tipo, teve um post que uma militante fez no carnaval que falava: "Ah, homens, vocês não podem se vestir de mulher porque mulher não é fantasia". E tipo, eu não concordo com isso, mas eu acho válido. Só que teve uma pessoa que respondeu falando que tu usar vestido, ou sei lá, tu usar batom, não é algo feminino porque roupa não tem gênero. Aí ela respondeu que ela errou, que a pessoa que respondeu estava certa, e ela não apagou, porque deu like. Entende o que eu tô falando? Elas não se importam se a pessoa tá. Elas não se importam se elas estão falando a verdade ou se elas estão certas. Elas se importam com o like, com o engajamento. Eu acho que esse é uma das piores coisas da internet. As pessoas se importam demais com o like. Aí devia se importar menos, porque isso não muda nada no final do dia. O que importa é o que você posta, é o que você está postando. Se você posta algo ruim e ganha muito like, a coisa vai continuar sendo ruim. Não vai mudar o fato de ser ruim. Só vai ter gente concordando com algo ruim. Você só vai estar botando uma opinião ruim na cabeça das pessoas.
É pior, porque você está influenciando mais pessoas a seguirem a sua linha de pensamento errada. Entende? Então é tipo, isso é no mínimo revoltante, porque eu já falei isso no primeiro podcast. Essas pessoas têm muito poder. Muito poder mesmo, porque elas não são tão influentes individualmente. Individualmente elas não são influentes. Mas elas têm o poder das massas. Entende? Elas têm muita gente assim. Elas são uma massa. Ela tem muita gente de verdade. Tem muito mais gente do que vocês pensam que tem. Então, é muito difícil você tentar conversar com esse tipo de pessoa, tentar discordar desse tipo de pessoa de uma maneira saudável. Porque qualquer coisa que tu fale, independente se você tá errado ou certo, para elas você vai estar errado. Porque elas têm a cabeça fechada. Elas só acham que elas estão certas. E mesmo que não achem, elas continuam mantendo a sua opinião. Porque elas querem like, porque deu like. Entende? Então é um bagulho que é muito ruim. Porque porque elas meio que impõem a opinião delas, mesmo que esteja errada, só para ganhar engajamento. E isso é um bagulho muito tóxico pra internet. Isso não faz bem. Não faz bem mesmo. Por exemplo, uma pessoa pode simplesmente falar que, sei lá, o Juninho 14, que tem um canal do YouTube, é machista. Sem prova nenhuma. Se essa pessoa começar a postar no Twitter isso e ela tiver amigos militantes, o fato do Juninho 14 ser machista vai se tornar uma verdade, mesmo que não seja. Porque tem um ditado que diz isso: uma mentira, quando repetida muitas vezes, se torna uma verdade. Então, mesmo que o Juninho 14 não seja machista, ele vai passar a ser. Não por ele ser, ele vai continuar sendo igual. Mas a visão de todo mundo sobre o Juninho 14 vai ser que ele é machista. Entendeu qual é a minha linha de raciocínio? Eu espero que vocês tenham entendido. Porque eu tô terminando o podcast. E um abraço para todos vocês. Adeus.